Quando eu cheguei bem mais cedo que vocês neste local de reuniões, eu me assentei ali atrás, meu lado esquerdo da minha percepção, da minha visão, e o lado direito de quem entra. Me sentei alguns instantes ali, quando de repente eu tive uma visão. Olha só, eu vi dois anjos. Eu vi um anjo com uma enorme bandeja de ouro, não era de prata não, era de ouro em suas mãos, com alguns pergaminhos selados e alguns nomes de algumas pessoas, talvez da grande maioria das pessoas que está aqui, com aquele lacre, e um outro anjo na frente, com a espada desembainhada, protegendo e abrindo o caminho para aquele anjo que estava atrás dele com essa bandeja de ouro e com as promessas e com os pergaminhos. E assim também escutei uma voz: essas são as promessas, as palavras proféticas para o meu povo, bênçãos, prosperidades, carro, apartamento, dinheiro, viagem, cura, casamento, libertação de demônio. São as profecias que, receba aí, que os meus anjos entregarão nessa noite. Antes que você, por favor, emita qualquer opinião, antes que você emita qualquer juízo de valor, por favor, deixe-me falar algo extremamente necessário. Está gravando tudo aí, Gilson? Gilson é o editor, né, Gilson? Você presta atenção na edição dessa parte. Você não corta, não, e lança perdido lá no nosso canal. Nem você, viu, Anderson, naquelas pílulas de conhecimento, você não corta e lança perdido lá, não, sem a devida explicação. Deixe-me explicar. É claro que o que eu acabei de fazer se trata de mera ficção. Se trata de mera fantasia. Alguns de vocês riram, sorriso aberto, outros de vocês riram apenas de canto de boca, outros de vocês ficaram desconfiados e pensaram: eu sabia, o dia ia chegar, eu sabia que a heresia iria se instalar, e eu nunca confiei no pastor Josué. Eu sabia que um dia isso ia acontecer, porque ele veio de um lugar que o povo tem esse costume. Eu sei que está enraizado no coração dele. Nada disso. Fantasia, fábula, lenda, nada disso. Esse meu falar é para simplesmente dizer algo para você. A igreja do Senhor está se perdendo já há muito tempo, correndo atrás de profecias. De onde eu vim, de onde eu passei a minha meninice, eu cresci, isso era muito comum. O que eu falei agora para vocês em tom de galhofa, sabe? Em tom de brincadeira, na verdade, infelizmente, em decorrência da ignorância de muitos irmãos, era e ainda continua sendo algo extremamente sério para pessoas que estão acostumadas a serem conduzidas, entre aspas, por um tal de movimento e caminho profético de bênçãos e de coisas e de valores e de oportunidades completamente vinculadas ao materialismo. Elas estão preocupadas com a predição ou com a previsão de o quanto que a sua vida vai mudar aqui nessa terra. E as pessoas estão preocupadas e declaram que o ano tal é o ano profético, que a semana tal é a semana profética, que o ciclo tal de 21 dias é o ciclo profético, e após esse ciclo, Deus irá cumprir toda a profecia que Ele prometeu para você, e prometeu para mim, e prometeu para nós, porque afinal de contas, assim está escrito. Deus nos chamou para quê? Para sermos cabeça e não cauda. E as pessoas
Glória a Deus, amém. E aí uns rolam para um lado, outros rolam para o outro lado. E aí entra no êxtase do poder de algo que eles chamam Espírito Santo, de algo que eles chamam Deus, dentro de um dito movimento profético. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos vacinados, nós estamos inoculados em relação a isso. Mas ainda assim, mesmo não estando nós perdidos nesse movimento que começou no final da década de 70, início de 80, mesmo não estando perdidos nesse movimento, eu tenho a preocupação que nós não estejamos com o coração aceso naquilo que a Bíblia diz que é de fato profecia. Naquilo que a Bíblia diz de fato que é um caminho profético para a igreja do Senhor. E antes de falar a respeito de um texto que é uma profecia, talvez alguns comentaristas e exegetas não considerem, mas isso não é importante, eu quero explicar isso para vocês. Deixe-me falar para vocês de maneira brevíssima uma definição conceitual do que seria a palavra profecia. Afinal, para início de conversa, então vamos entender o que é uma profecia. Ora, a profecia nada mais é. Você pode buscar um dicionário, se quiser abrir aí mesmo, você pode procurar. É algo mais ou menos assim. A profecia é um discurso, é um relato que afirma a previsão ou a predição de um acontecimento futuro. Quem entendeu? Levanta a mão aqui. É simples de compreender? Então, quando nós falamos de profecia, nós estamos falando de quê? De um discurso. Nós estamos falando de quê? De um relato que afirma a previsão ou a predição de um acontecimento futuro. E aí você de repente pergunta, mas pastor, qual é a previsão de Deus? Pastor, qual é a predição de Deus para a sua igreja? Deus anda prometendo por intermédio do livre passear de anjos com bandejas de prata, de ouro, de safira e de esmeralda, acompanhados pelos seus parceiros com espadas desembainhadas nas mãos. Deus anda prometendo carros, apartamentos, casas, curas e viagens. Esse é o propósito de Deus? Este é o pacto de Deus? Esta é a aliança de Deus? Esta é a vontade de Deus? Esta é a profecia de Deus? Em hipótese alguma, em absoluto, não, não, não. 3 vezes não. E há um texto para começar esse início de conversa com vocês, que eu quero ler com vocês nessa noite. É o texto que foi lido no início, na abertura dessa reunião, Mateus capítulo 16. Nós iremos ler a partir do versículo 13 até o versículo 18. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe no seu telefone, acompanhe no nosso painel, mas, advertência, não deixe de ler, não deixe de acompanhar. Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 18, quem achou, diga graças a Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, e essa pergunta serve para você também, ok? Perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus novamente retoma e faz a pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Prestem atenção no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Eis aqui uma profecia bíblica. Mas pastor, eu não vejo, eis que te digo, eu não vejo um anjo, eu não vejo aqui uma grande revelação do céu se abrindo, mas eu vejo sim um homem, Simão Barjonas, trazendo da parte de Deus uma grande revelação. A igreja caminha sim por profecias. Descanse seu coração. Eu não estou aqui nessa noite para que você saia daqui fragilizado ou decepcionado com o falar profético das Escrituras. Muito pelo contrário, eu estou aqui para afirmar que a igreja acredita no falar profético de Deus. Eu estou aqui para dizer que nós acreditamos na palavra do Senhor, que nós vivemos a experiência profética que foi declarada, que foi dita, que foi anunciada por Deus por intermédio de profetas e apóstolos. Nós acreditamos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a própria trajetória da igreja, para a história da igreja, leiam Apocalipse capítulo 2, leiam Apocalipse capítulo 3, nós temos a história da igreja revelada ali em fases, em instâncias, em períodos, e eu sei que vocês conhecem muito bem essa trajetória. Então a igreja, ela está caminhando sobre um trilho profético. Mas preste atenção, esse trilho profético é um trilho que declara que Cristo, aquele que antes de encarnar, já havia sido profetizado. A igreja caminha sobre um trilho profético que declara que Cristo é o centro de todas as coisas, e esse centro se revelou, foi revelado e continua se revelando aos homens. Nós não estamos preocupados com profetadas, nós não estamos preocupados em ter o nosso coração cheio de coisas sem valor, com os ouvidos ali alimentados de tendências, de valores, de costumes, de planos completamente carnais e naturais. Mas a profecia da qual nós estamos falando, e a profecia, o falar profético, no qual nós estamos presos, e o nosso coração está fincado como uma âncora, é a profecia que declara que Deus está agindo no mundo, e isto foi previsto, isto foi declarado, isto foi anunciado, e tudo aquilo que Deus disse será completado, tudo aquilo que Deus disse será realizado. Tudo aquilo que Deus declarou, de fato acontecerá. E nós então nos deparamos com uma belíssima profecia aqui. Eu não diria que ela está perdida, não, mas ela está inserida dentro de um contexto de versículos, em um texto que Jesus ele pergunta para os seus discípulos: e aí, quem vocês acham que eu sou? Ou quem estão dizendo que eu sou? Cristo, Jesus, né? Talvez seja João, talvez seja Jeremias, talvez seja Elias, talvez o Senhor pode até ser algum profeta. Jesus ele continua e ele pergunta: mas vocês, quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E nós temos a grande declaração, revelação de Pedro: tu és, complete, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Esta revelação, ela é uma revelação de base e de construção profética de todo o entendimento essencial do que é ser igreja. Eu vou repetir, esta revelação ela é base
é fundamento essencial do que nós nos entendemos, de como nós nos enxergamos, de como nós balizamos o nosso coração enquanto igreja. A igreja precisa entender essa revelação, não do ponto de vista acadêmico. A igreja precisa entender essa revelação, não do ponto de vista teológico. Não interessa você decorar as palavras, não interessa você decorar a exegese do texto, a perfeita e mais adequada hermenêutica, ou discutir a aplicação dos tempos verbais desse texto, dos substantivos que são utilizados, mas o nosso coração precisa ser completamente tomado e atravessado por este conhecimento, por esta revelação, que é base profética de como a igreja seria desenvolvida, de como a igreja caminharia século após século, dia após dia. Tu és o Cristo, o verdadeiro Filho do Deus vivo. Então, Cristo, ele olha para Pedro, e o que é que Cristo fala para Pedro? Acompanhe na sua Bíblia. Pedro, estava desconfiado que foi carne mesmo, foi sangue. Acho que você pegou um papelzinho ali na esquina, alguém passou um bilhetinho para você, e foi carne e sangue que te revelaram, é isso? Não, essa revelação é celestial, essa revelação é espiritual. Grave essa palavra, repita para você mesmo: espiritual. Repita mais uma vez, mas eu não estou entendendo porque eu tenho que repetir. Confie em Deus, espiritual. Amém. Então Cristo fala: não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E agora é interessante que esta revelação, amém? Qual é a revelação? Me ajudem. Qual é a revelação? Que Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Esta revelação, ela é basilar, ela é fundamento, ela é pedra de apoio. Mas pastor Josué, para quê? Para que serve essa revelação? O texto nos esclarece. E então é interessante que esse texto, que é o versículo 18, ele é um texto de caráter profético. Mas eu não estou entendendo, pastor, mas como de caráter profético? Eu não tenho, eis que te digo. Eu não estou vendo um anjo aqui com a espada desembainhada. Eu não estou vendo um anjo com um prato na mão, com uma bandeja na mão. Mas como é de caráter profético? Lembram, a profecia diz respeito ao quê? A um acontecimento que afirma a predição e a previsão de algo, ajuda aí, futuro. Profecia, essencialmente é isso. A palavra profecia, etimologicamente falando, ela junta dois vocábulos gregos, que juntando esses dois vocábulos, podem ser traduzidos literalmente como falar daquilo que está à frente. Entenderam? Falar daquilo que está à frente. E eu pergunto para vocês, não é para concordar comigo se não houver uma lógica conceitual aqui. Não é para concordar comigo para fazer coro, para fazer tipo. Existe aqui uma declaração que aponta para o futuro. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, vocês conseguem enxergar no texto algo que diz assim: no futuro acontecerá isso, ou acontecerão tais coisas. Eu vou ler para você, e você tem toda a liberdade de levantar a mão e falar: não, pastor, esse texto não é de caráter profético, eu não estou entendendo nada de futurístico aqui. Está combinado entre nós dois? Ou entre eu e você? Todos aqui? Está combinado? Beleza. Olha só, Mateus 13, 18.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é esta? Não é Pedro, ok? Não é Pedro, mas é o quê? A revelação que Cristo é o Filho do Deus vivo. Pedro, sobre esta revelação, sobre esta pedra, edificarei, ou eu está aqui, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atente, edificarei, futuro, prevalecerão, tem uma negativa aqui também, eu sei, mas é o que? Futuro. Então nós temos aqui uma característica de um texto profético. Ora, o que é um verbo no tempo futuro? É uma ação que ainda não aconteceu. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Minimamente falando, isso aqui não é aula de língua portuguesa, mas vamos entender as coisas de maneira objetiva e direta. Então, o que é um verbo no futuro? Algo que não aconteceu. Mas é interessante que esses dois verbos, o edificar e o prevalecer, sabendo que há uma negação aqui, é o futuro do presente do indicativo. É um futuro que se realiza após o discurso. Cristo está falando de algo futuro, de algo que vai acontecer dentro desse discurso. Após o discurso, algo vai acontecer, que é o quê? Duas coisas. Diga, a edificação da igreja. E infelizmente, diga, infelizmente, a oposição do inferno. Esse texto nos fala sobre 4 elementos que eu preciso que você memorize, que você guarde esses 4 elementos. O primeiro elemento, se você quiser repetir, você vai repetir. Se você não quiser repetir, você não repita, mas você vai memorizar. Fundamento. Fundamento. Segundo, edificação. Terceiro, oposição. Quarto, vitória. Tem a vitória, que eu não li a palavra vitória aqui não, pastor, mas tá, a vitória está bem aqui. A vitória está bem aqui. E eu quero compartilhar com você mais sobre esses 4 elementos, a partir da intercalação e da leitura de outros textos. Nós vamos somar então a Mateus 16, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, especialmente o versículo 18, que nos fala de uma revelação, que nos fala de uma pedra, que nos fala de um fundamento, que nos fala de uma edificação, que nos fala de uma oposição do inferno e que nos fala também de uma vitória. A partir agora da leitura de mais um texto. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós iremos ler o capítulo 3. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, somente 2 versículos, o versículo 10 e o versículo 11. 1 de Paulo aos Coríntios 3, 10, 11. Eu quero nesse texto falar sobre o fundamento, e eu quero nesse texto falar sobre a edificação. Versículo 10, palavras de quem? Do apóstolo Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, tem texto mais claro do que esse? Tem texto mais claro do que esse? Deve ter, né? Tá, mas deixa eu reformular. O texto é um texto claro para você? É um texto claro? O que Paulo está dizendo para a gente aqui? Disse primeiramente para os irmãos de Corinto. Existe um fundamento. Eu sou aqui um prudente construtor. Eu lancei um fundamento. Há uma edificação, mas vamos começar ponto após ponto.
Paulo revela quem é o fundamento. Nas palavras do apóstolo Paulo, quem é o fundamento dessa edificação? Quem é? É Cristo. Tem algum mestre de obras aqui? Tem algum engenheiro civil aqui? Levanta a mão se tem. Tem ninguém? Tem alguém que entenda minimamente de construção? Eu sou péssimo nisso. Sou péssimo. Mas tem alguém que entenda minimamente de construção aqui? Pode ser irmã também, gente. Não é coisa só de homem, não. Irmã também. Pedro, irmã Lúcia. Então tá bom. Conta uma coisa para vocês. Eu quero construir uma casa. Vocês vão me ajudar. Eu ganhei um terreno de uma tia minha. E esse terreno fica no brejo. Quem sabe o que é brejo aqui? Sabe? O que é brejo, Pedro? Pantanoso, arenoso, alagadiço, né? Um terreno que você mete o pé e faz o quê? Afunda. Pois é, a tia muito amorosa me deu um terreninho no brejo para construir o meu casebre. Por menor que seja o meu casebre, ele vai ter ali, vai ter parede, né? Vai ter quarto, vai ter sala, vai ter cozinha, vai ter alguma coisa. Eu imagino que algumas toneladas vai comportar aquela casa, sim ou não? Porque não vai ser casa de pau não, tá? Vai ser de alvenaria. Tá pensando, eu sou enjoado. Vai ser de alvenaria. E eu quero construir esta casa no terreno que titia me deu. Pedro, você me aconselha a construir a minha casa no terreno que titia me deu? Existe possibilidade? Não, mas o terreno é aquele mesmo. Não existe outro fundamento. Não, Pedro, não existe outro. Presta atenção, liga as ideias, me ajuda. Você não tá contribuindo. Irmã Lúcia, o Pedro não entendeu nada. Não existe outro fundamento. Você entendeu? Você me aconselha a construir? Por quê? Vai desabar, não vai funcionar, não vai dar certo. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque o fundamento da igreja não é o terreno do brejo. O fundamento da igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não se abala, que não se move, que não muda, que não se altera, que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, não vacila, não dorme, ele é inabalável, incorruptível. Paulo fala de um fundamento, ele diz: nós temos um fundamento, Cristo é o fundamento. Nós não podemos construir nada em outro fundamento, e ninguém pode lançar, Pedro, outro fundamento. Não tem conserto lá no terreno de titia, não tem o que fazer, Pedro. Para com essa conversa. E nós não podemos lançar outro fundamento. O nosso fundamento estável, seguro, inabalável, inamovível é Cristo. Pastor, mas e se eu vacilar? Se você vacilar, Cristo não vacila. Pastor, mas e se eu mudar de ideia? Se você mudar de ideia, Cristo não muda de ideia a teu respeito e a respeito da igreja. Porque está escrito em Mateus 16, 18: eu edificarei. Este eu aqui, que está em edificarei, é do verbo, é do logos, é da palavra encarnada, é do Deus Todo-Poderoso, que assim declara, num falar profético: eu vou edificar, eu me responsabilizo pela obra que eu vou executar. O texto não diz: eu edificarei a igreja do Pedro. O texto não diz: eu edificarei a igreja do João. O texto não diz: eu edificarei a igreja do Paulo, do Barnabé, do Josué, do Alexandre, da Lúcia, da Líbia, do Cádimo. Pastor, você está excluindo a gente da igreja. Não faça isso não, pastor. Não.
Você está na igreja, mas entenda que essa igreja da qual você faz parte, e milhões e milhões e milhões, ao longo de toda a história profética da igreja, essa igreja tem uma relação de pertencimento com Cristo. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, este minha não é dito em um tom de autoritarismo, este minha não é dito em um tom de usurpação, este minha não é dito em um tom daquele que pega o seu pé e coloca ali na garganta, na goela do indivíduo e fala assim, você é meu, você me pertence, tchá, e chibata e paulada. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, é com doçura, é com amor, é com responsabilidade, é com zelo, é com cuidado, é com afeto. São laços de misericórdia que nos unem a este minha igreja, porque o Senhor é o detentor, o Senhor é o possuidor, o Senhor é o executor da obra da igreja, é Ele quem faz. Então não adianta dizer que nós vamos nos posicionar em outro fundamento. Quem está claro disso, diga amém. Ninguém pode lançar outro fundamento. Eu não vou lançar. Eu vou sair do brejo. Aí faz sentido. Eu vou sair do brejo, eu vou sair do pântano, eu vou sair desse terreno enlameado, desse terreno que não tem futuro para ninguém, e eu vou colocar os meus pés, a obra e a edificação, num terreno seguro. Mas lembra que eu falei lá atrás para vocês, que a revelação de Pedro era uma revelação o quê? A palavrinha que eu pedi para vocês memorizarem, espiritual. Eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de cadeira azul, de tablado preto, eu não estou falando de retorno que funciona ou não funciona, eu não estou falando de coisas materiais que, embora nos sirvam, não constituem o projeto, a planta e a execução da edificação de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então existe um fundamento da edificação da igreja. Qual é o nome ou quem é o fundamento? É Cristo, o Filho do Deus vivo, diga amém. Se pode colocar, se pode cogitar em outro fundamento? Não, pastor, mas tem gente que coloca, tá, mas não é o nosso caso e nós não vamos sair desse fundamento. E se você colocou o pé para fora do fundamento, meu irmão, minha irmã, coloca o pé para dentro. Volta para o fundamento. Volta para este fundamento. Mas é interessante que o texto continua dizendo, olha só, finalzinho do versículo 10, acompanhe na sua Bíblia. Deixa eu ler para vocês. E outro edifica. Vocês acharam? É 1 Coríntios, mas eu vou lendo aqui, está tranquilo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ok. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Duas coisas, dois elementos têm que ser vistos aqui nesse texto. Quando Paulo diz outro edifica, ele não está aqui dizendo que há uma edificação a princípio errada, porque outros edificaram. Paulo edificou sobre o fundamento? Ajuda aí. Pedro edificou? João, Barnabé, Silas, Timóteo, muitos edificaram, nomes conhecidos e anônimos desconhecidos, edificaram sobre esse mesmo fundamento. Então diga, eu também sou um. Eu também sou um que edifica.
Ah, mas esse texto aqui, pastor, é um texto de falar apostólico. Eu sei que o texto fala imediatamente de uma edificação apostólica, mas nós não podemos negar e nos esquivar de que nós também fomos convidados, fomos colocados sobre o fundamento e fomos convidados também, como esse outro, para edificar sobre o fundamento. Quem está claro disso, diga amém. Outro edifica, o Cádimo edifica, a Vera edifica. Quem mais edifica? Diga eu edifico sobre este fundamento. Tá, mas então o problema não está aqui, em compreender que eu também estou edificando. Paulo diz, espera aí, outros vão edificar, outro vai edificar, não apenas eu como um prudente construtor. Outro vai, mas presta atenção, cada um veja como está edificando. Aqui que reside a grande preocupação. Aqui nós precisamos então ter um coração alinhado com Deus, um coração completamente sintonizado com Deus, porque não é o modo como eu quero, não é o modo como eu penso. Na semana passada nós fomos ministrados belíssimamente, uma palavra poderosa. O cooperador Anderson trouxe para nós uma palavra sobre o falar vivo de Deus, que a palavra de Deus ela não volta vazia, amém? Você crê nisso? Mas ela traz resultados, mas é a palavra de Deus, é a obra de Deus, é a planta de Deus, é o modo de Deus, não é a minha palavra, não é o meu modo, não são as minhas ferramentas, não é com o meu braço humano, porque nós estamos falando e trata-se de uma edificação, de um serviço, de uma administração completamente espirituais. A edificação da igreja, ela acontece dentro do espírito humano. A edificação da igreja acontece na alma, no coração, no espírito, nas entranhas espirituais do nosso ser. E muitos, infelizmente, estão preocupados com questões, com exterioridades. E eu me lembro agora da mulher samaritana. Quem não se lembra desse texto de João 4, que inicialmente era uma mulher que tinha que tipo de preocupação? Espera aí, qual é? Onde está, depois daquele diálogo com Jesus, onde está? Qual é o lugar? Qual é o lugar certo? É em Jerusalém que nós devemos servir a Deus? É em Jerusalém que nós devemos buscar a Deus? Ou é em Samaria? Qual é a vestimenta? Qual é o dia? Me diga você, é sábado ou domingo? É com calça jeans ou com saia? É usando brinco ou não usando? Com batom ou sem batom? Com batom. Tocando bateria? Não, isso é heresia. Mandar tirar essa bateria daqui, viu? Viu, colega? Bate palma ou não bate palma? Usa véu ou não usa véu? Bebe uma pinguinha ou só um vinhozinho santo do Senhor? Porque pinga é pecado, mas vinho pode. Vocês entendem o que eu estou falando? As preocupações que estão emaranhando o coração de tanta gente por conta de uma suposta edificação, por conta de um suposto serviço e de um trabalho que se perde, mas não atenta que a edificação é na alma, não atenta que a edificação é no coração, não atenta que a edificação ela acontece lá dentro, no confronto diário, quando nós erramos, quando nós pecamos, ou quando nós somos confrontados pela palavra de domingo, pela palavra de quarta-feira, pela palavra da semana passada, e nós nos perguntamos, de que modo eu estou edificando? Porque cada um veja
cada um eu tenho uma responsabilidade privada, eu tenho uma responsabilidade pessoal, eu tenho uma responsabilidade intransferível de zelar pelo meu coração e de perguntar: eu estou edificando do modo de Deus? Eu estou trabalhando do modo como Deus planejou? Ou estou rabiscando a minha planta e tentando construir a minha planta, e pior, no terreno de titia, lá no brejo? O texto fala de um fundamento, o texto fala que nós não podemos lançar outro fundamento, o texto diz que outros edificam, e eu escutei todo mundo dizendo o quê? Eu também sou um edificador, e o texto fala: cada um veja como edifica. Você pode zelar e orar pelo teu irmão. Isso é algo bom? Eu me preocupar com a Líbia espiritualmente é algo bom? Você julga algo correto? Pastor da igreja, ainda que não fosse pastor, mas um irmão da mesma assembleia, me preocupar com o bem-estar espiritual, com a caminhada da Líbia, da Natália, do Gilcim. Acham isso bom? Mas me diga uma coisa: a minha preocupação, irmã Silvia, o meu zelo fraterno e pastoral por tua vida, substitui a tua responsabilidade com Cristo? Quem escutou? Faça para você. A minha preocupação e o meu zelo pastoral, a preocupação do pastor Alexandre e o zelo pastoral, que são intensos por sinal, que são intensos, irrepreensíveis, substitui o seu manejo com a palavra, o seu congregar, o seu ofertar, a sua responsabilidade? Não. Porque cada um terá que dar conta diante de si mesmo no tribunal de Cristo, diante do tribunal de Cristo. Cada um vai prestar contas. Cada um vai prestar. Pastor, mas esse texto é para dar uma chibatada na gente? Não, esse texto não é para dar uma chibatada na gente. Não é não. Sabe para que esse texto é? É para dizer assim, ó, ei, acorda aí. Dá uma cutucada aí no ombro do amigo aí. Faz assim, pode fazer, não dói não. Fala assim: acorda. Acorda. Vocês aí atrás, acordem. Mas acordar para quê? Acordar para quê? Você é um privilegiado que está no fundamento que é Cristo e edificando em Cristo, por Cristo e para Cristo. O nosso fundamento é Cristo, e o material da edificação também é Cristo em nós, trabalhando em nós e sendo trabalhado em nós. Por isso, nós precisamos entender que nós não vamos mudar de fundamento, nós não vamos mudar de terreno, nós não vamos permitir ninguém alterar o nosso fundamento. Mas vocês poderiam, depois de 20 anos, está vendo que não está funcionando? Fica todo mês, irmãos, a oferta, irmãos, ajuda, faz uma campanha, vamos desenhar uma planta aqui, porque eu sou especialista. Essa é a voz do inimigo. É a voz do inimigo. Eu vou desenhar uma planta. Eu vou ensinar vocês a serem igreja moderna, igreja do século 21. Uma planta nova, tá? Diga, você, construtor, como é que é essa planta? A gente vai fazer uma campanha. Ó, presta atenção. Semana que vem uma campanha aqui de cura, milagre e libertação. Já falei isso para vocês algumas vezes, viu? A gente vai colocar uma bacia bem aqui na frente, uma bacia,
de 15 litros d'água, uma bacia dourada, igual a bandeja do anjo. A gente vai colocar muita água. Quem conhece kisuke? Chamado vulgarmente pozinho da morte. Tomei muito na minha infância, gente. Vocês não pensam, mas Deus salvou a minha vida. Todo mundo você já imaginou. Você imagina, Deus salvou a minha vida. Deus salvou a alma, o espírito e o corpo. Tomei muito kisuke. Vamos pegar 4 envelopinhos de kisuke de uva. Não serve de morango, tá? De uva, porque para ficar com cor de sangue. Vou despejar nessa bandeja 15 litros d'água, bandeja dourada, uma cruz embaixo, um Cristo assim, e a gente vai colocar 4 envelopinhos de kisuke de uva. Cada um de vocês vai receber na entrada, e os visitantes que a gente vai anunciar, corneta, a gente vai divulgar, a gente vai tirar essas cadeiras aqui, fazer todo mundo aqui uma fila, e você vai receber um envelope, e você vai sair do seu lugar, vai pegar esse envelope e você vai molhar só a pontinha no sangue do Cordeiro, e você vai levar para casa. Aliás, não, você não vai levar para casa, você vai deixar sua oferta aqui, porque o envelope que tiver a oferta de R$1.000 e o sangue do Cordeiro, Deus vai te dar 100 mil no final do mês. Eita Deus, é a profecia. É a profecia. É a profecia do acusador, do adversário. Que domingo que vem, pastor Alexandre, é brincadeira, viu, pastor Alexandre? Você sabe que isso não vai acontecer. Passar o documento. Mas se você não quiser colocar a oferta de R$1.000, faz um Pix para a gente. A gente vai molhar ali depois o comprovante do Pix com o sangue do Cordeiro. Bobagem, heresia, profecia falsa. A gente não está aqui para isso. Esse tipo de planta não é a planta que a gente quer, não é o modelo que a gente quer, não é o fundamento que a gente quer, não é a obra que a gente quer, não é a construção que a gente quer. Nós estamos no fundamento que é Cristo, nós estamos balizados em Cristo e sabemos que Cristo está nos sustentando e nos ajudando. Mas eu disse que a revelação que Pedro recebeu era uma revelação que? Espiritual, e ela é de fato uma revelação espiritual. E para que não reste nenhuma dúvida do tipo de edificação da qual nós fazemos parte, estamos inseridos, eu quero apresentar mais um texto para vocês, para a gente começar a encaminhar já para a finalização daqui a pouco. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, logo mais para frente. Nós iremos ler do versículo 10 até o versículo 18. Quem achou, diga amém. Lembram que eu falei lá atrás, no texto de Mateus, que existem 4 elementos no texto que devem ser vistos? 4 elementos? Quem está lembrado disso? Qual é o primeiro elemento? Tem um fundamento. Quem é esse fundamento? Qual é o fundamento? Cristo. Além do fundamento, qual outro elemento que nós enxergamos no texto? Existe uma edificação. A igreja de Cristo está sendo o quê? Edificada. Há um terceiro elemento. Qual é, pastor? Esqueci. É uma oposição, mas eu não estou vendo oposição. Onde é que está a oposição? As portas do inferno não prevalecerão. Ok, não prevalecerão, mas as portas tentam prevalecer? Tentam. E entenda aqui que existe um simbolismo nesse texto. O inferno aqui ele simboliza, naquele momento ali, da circunstância daquele tempo, o próprio inferno que tentou prender a Cristo. Porque Cristo, ele é o homem perfeito de Deus, ele é a pedra, ele é o fundamento, ele é a estrutura fundante de todo o propósito de Deus, o homem de Deus, perfeito, justo, íntegro,
que tem um viver humano irrepreensível, que vai até a cruz, morre uma morte vicária, uma morte redentora. E aí, quando Cristo, ele está sepultado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e as regiões celestiais, povoadas ali, dos inimigos de Deus, dos anjos caídos, e os demônios, e os homens, que mataram o Filho de Deus, homens, anjos, demônios, principados, potestades caídos, eles estavam ali empolvorosos. Nós vencemos, nós crucificamos, nós matamos, nós somos o vencedor. Como o próprio ladrão que estava ali, um dos ladrões, ao lado, desce você da cruz, você é o quê? Não disseram que você é o Cristo? Você não é o Filho do Deus vivo? Você não é o Messias? Você não é o Redentor? Você não é o Salvador? Você não é? Desce da cruz, desce. E o inferno, aqui, enquanto símbolo de toda oposição satânica, demoníaca, anjos, demônios e homens, e esse inferno agora, ele tranca as portas, porque Cristo ele foi para o Hades, e ele ficou 3 dias e 3 noites, e o inferno com as portas cerradas, trancadas, e os discípulos emudecidos, desesperados, uns pescando, outros ali desesperados, sem saber o que fazer das suas vidas. Mas de repente, após o 3º dia, passos foram ouvidos no inferno. E não era Jeremias. Passos foram ouvidos no inferno. E não era Sansão, não era Davi, não era Ezequiel, não era João Batista, não era, quem mais? Moisés, não era, era o Cristo, o verdadeiro Filho do Deus vivo, caminhando vencedor para fora do inferno, para fora das portas do Hades, como o primeiro ressurreto, vencedor em Deus e por Deus e para Deus. Então, quando Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, contra a minha igreja, diz o Senhor, ele é conhecedor de causa. Ele não é aquele que escuta um boato, não, e diz assim: eu ouvi dizer um dia que Deus falou que iria fazer, eu ouvi dizer um dia que tem uma profecia. Eu sou o cumprimento profético da vitória de Deus. Eu sou o cumprimento profético da vitória de Deus. Eu sou a pedra de edificação do projeto e da planta de Deus. E então a garantia de que esta igreja, a minha igreja, será edificada, sou eu mesmo. Glória a Deus. Ele é a garantia, Ele é a sustentação. Mas não pense você que as portas do inferno se calaram. Não pense você que a oposição acabou, porque Cristo tem um corpo nesta terra. Cristo tem um corpo nesta terra. Cristo tem muitos e muitos membros. Nós fazemos parte desse corpo. Nós somos os muitos e muitos membros que estão ligados em amor, vinculados em amor, nesta edificação, nesse processo e projeto de edificação espiritual. E as portas do inferno, nesse sentido de oposição, ainda continuam a bradar contra a igreja do Senhor e desviar a igreja do Senhor, infelizmente. E há preferências, é claro, há preferências de tempo em tempo, de época em época,
há inúmeras ferramentas que desviam e que aprisionam o coração dos servos do Senhor e cegam o entendimento. O Deus deste século tem cegado ainda o entendimento. E o Deus deste século é a própria consciência caída, satânica, acusadora, demoníaca, diabólica, perversa, pervertida, que diz assim: não vá por esse caminho. Para quê? Para quê? Para que não lutar? Para quê? Apenas congregar onde já se ouviu falar. Para que congregar, Vera? Para que cooperar? Para que escutar a palavra? Para que mudar? Essa planta não é a nossa. Esse modo não é o nosso. Essas ferramentas e mecanismos não são os nossos. Mas para entendermos melhor esta edificação que é espiritual, nós precisamos entender que a oposição, ela também é espiritual. Quem entendeu, diga amém. A edificação é espiritual. A revelação é espiritual. E a oposição é espiritual. E esse texto de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, irá nos ajudar. Quem achou? Muito bem. Olha só, leia na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Quanto ao mais, palavras novamente do apóstolo Paulo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O texto já começa bem. Amém? O texto já começa bem. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Em quem, Paulo? É no Senhor. Mas eu preciso de força. E que força é essa? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas por que, Paulo, eu preciso deste fortalecimento? Porque eu preciso desse engajamento de força. Por quê? Leia o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A minha luta, a nossa luta, a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o homem, não é contra a religião de quem quer que seja. A nossa luta não é contra o modo de alguém comer, beber, vestir. A nossa luta é espiritual. Nós temos que entender isso cada vez mais, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra o fundamento que é Cristo, mas nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque as ciladas do diabo estão presentes. Porque o adversário, ele atenta e intenta contra a edificação da igreja. Portanto, versículo 13: tomai, glória a Deus, portanto tomai toda a armadura de Deus. Diga: toda a armadura de Deus. Nenhuma peça, nenhuma parte da armadura espiritual, que é representada por uma armadura física de um soldado romano, nenhuma parte pode faltar. Não entre na batalha
sem capacete. Não entre na batalha sem espada. Não entre na batalha descalço. Não entre na batalha sem cinta, sem couraça. Não entre na batalha sem escudo. Você precisa não de parte da armadura de Deus, você precisa de toda a armadura de Deus. Mas pastor Josué, para que eu preciso de toda a armadura de Deus? Porque você está numa luta espiritual contra o império das trevas, contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. A sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o sangue, a sua luta não é contra o irmão, contra o vizinho, a sua luta não é contra as cores, ideias. A sua luta é primeirissimamente contra o teu próprio ego, que te abala, te perverte em muitos momentos e te faz separar, se distanciar do propósito de Deus. Versículo 14: estai, pois, amolecidos, estai, pois, tímidos, estai, pois, acovardados, estai, pois, utilizando a planta da casinha do brejo da titia do Josué. Estai, pois, firmes. Pastor, mas eu não dou conta. Eu sei, eu também não dou. Mas o versículo 10 diz o quê? Irmãos, eu louvo a Deus pelo versículo 10, porque se não fosse o versículo 10, eu não teria coragem de chegar aqui no versículo 14. Quem está entendendo, diga amém. Eu não teria, eu ficaria completamente empalidecido. Como é que eu vou estar firme? Como? Volta aí o versículo 10. Tá. Vocês aqui da minha esquerda, vocês vão ser o versículo 10. Vocês aqui da minha direita vão ser o versículo 14. Mas a ordem vai ser inversa aqui. Combinado, pessoal? Tá? Vocês aqui da minha direita vão ler: estai, pois, firmes. Repete aqui: estai, pois, firmes. Mais uma vez. E vocês vão ler o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Levanta aqui um representante aqui para puxar o coro. Um aqui da frente. Levanta um representante. A Silvia. Levanta aqui um representante para puxar o coro aqui. Gente, eu vou trocar um versículo aqui. A Vera. Puxa o coro aqui e responde aqui. Como é que é possível estar firme? Vai lá. Aplauda o Senhor. A nossa firmeza não está em nós mesmos. A nossa firmeza não está em costumes humanos, culturais e passageiros. A nossa firmeza não está no homem. A nossa firmeza está no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, aleluia. Nós entendemos que o nosso chamamento é um chamamento espiritual. Nós entendemos que a nossa armadura é uma armadura espiritual. Nós entendemos que a edificação da qual nós fazemos parte é uma edificação espiritual, e a nossa luta também é espiritual, e nós não vamos cruzar os braços, nós não vamos retroceder,
Nós não vamos nos acovardar, nós não vamos voltar atrás, porque Deus é a nossa fonte, porque Deus é o nosso sustento, porque Deus é a nossa base segura. Digam o que quiser sobre o ministério apostólico de Volta à Palavra, digam o que quiser sobre os irmãos deste ministério daqui e de outras terras, nós amamos o Senhor, e Ele é o nosso fundamento. Glória a Deus. E então nós precisamos, deixa eu completar a leitura, nós precisamos, para estar firmes, de quê? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando, sempre, não é às vezes, é sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É uma realidade espiritual. Você está vendo isto? Que é uma realidade espiritual. Existem dardos inflamados, existe oposição da parte do império das trevas, mas nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus, e nós estamos caminhando sobre um viés profético, um trilho profético, que diz assim: o seu futuro, o meu futuro e o futuro da igreja já foi profetizado e está garantido. Portanto, no tema da mensagem de hoje, que diz assim: 2023, um ano profético para a igreja. Um ano profético, é porque eu sei que 2022 também foi profético, 2021 foi profético, 2020 foi profético, 2019, 18, volta, e aí, eu volto para Mateus, capítulo 16, versículo 18, também te digo que tu és Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e sobre esta revelação, que não foi carne e sangue que tu revelaram, eu digo para você, Pedro, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi lá atrás que isso foi dito, e nós acreditamos nesta vitória, nós acreditamos no êxito de Cristo, nós acreditamos na vitória do Cordeiro, nós acreditamos na vitória do Leão, nós acreditamos na vitória do ressurreto, nós acreditamos na vitória daquele que está entronizado à destra do Pai, e nós acreditamos na palavra de Deus que foi profetizada a respeito da igreja do Senhor, que não é por nossa força, não é por nossos méritos, não é por nossa justiça, não é pelo nosso esforço carnal e natural, mas é pela verdade, pela justiça, pelo evangelho, pela fé, pela salvação, pela palavra de Deus, pela oração, que nós estaremos continuamente firmes no Senhor, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica
por todos os santos. Glória a Deus. Vigia, meu irmão. Vigia. É para vigiar a vida alheia. É para vigiar o carro que o irmão comprou. É para vigiar. Para onde foi que o irmão tirou férias? Foi para o Caribe ou foi para Miami? Não sei. Não me interessa vigiar esse tipo de coisa. Mas vigia se todos os elementos da tua armadura estão aí. Todos os elementos estão aí. Ora, suplica, clama, pede socorro, misericórdia, graça, lutando pelo Evangelho, lutando pela fé, porque a oposição ela existe, mas a vitória já foi decretada, decretada e declarada, profetizada desde os tempos eternos. Entrou no tempo, a vitória se substanciou em forma de palavra humana, compreensível. Profetas escreveram, escribas reproduziram, apóstolos escreveram, mas a nossa vitória não está neles. A nossa vitória não está naquilo que o homem disse. A nossa vitória, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, está desde sempre, desde os tempos eternos, dentro do coração do Pai. Glória a Deus. 2023 é sim, não o ano profético, como se os outros anos não fossem. É um ano, mais um ano de toda a história da igreja, mais um ano profético, que nós entendemos que nós estamos sobre o fundamento, que nós entendemos que existe uma edificação da igreja, que é a própria igreja, que nós entendemos que existe uma oposição e que nós entendemos que esta oposição não prevalecerá contra o ungido de Deus e contra os eleitos do Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia.